Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz a todos e a todas, queridos. Hoje estarei lendo Provérbios, capítulo 15, dos versos 30 ao 33, o devocional de Karen Pipon, e logo depois o livro O Segredo do Contentamento, de William. Primeiramente estarei orando a Deus. Deus, louvado seja o seu nome. Te agradeço por o Senhor me abençoar de mais uma vez estar lendo a tua palavra. Vem nos revelar, nos esclarecer através dessa palavra sagrada. É a oração que eu faço agora de gratidão, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. O olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade procede à honra. Devocional, praticando autenticidade. Praticando a autenticidade. Todos nós desejamos ser percebidos como pessoas autênticas. Como cristãos, às vezes sentimos pressão para fingir ou esconder partes de nossa vida que sabemos que não são perfeitas. Praticar a autenticidade em nossas palavras e atos começa com a conscientização de nossa necessidade de perdão. Culmina com a autenticidade porque nossa fraqueza pode glorificar a maravilhosa graça de Deus. Quais são algumas coisas que podemos fazer para praticar a verdade, a autenticidade? Peça a Deus para abrir seus olhos, os nossos olhos. Ore com o salmista: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. Salmo 139, do 23 ao 24. Considere em oração o que ele lhe traz à mente. Responda com humilde arrependimento. Considere o parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Enquanto o fariseu se vangloriou da própria justiça, o cobrador de impostos se arrependeu e disse: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Lucas 18, 13. Jesus disse que o cobrador de imposto foi para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Regozije-se na graça de Deus. O apóstolo Paulo testificou o que Deus diz: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza, 2 Coríntios 12, 9. Reconhecer nossas fraquezas e pecados nos coloca no lugar certo para buscar o perdão de Deus e ser transformados para sermos mais como Cristo por meio do Espírito Santo. Comprometa-se com a honestidade, seja autêntico com os outros, mesmo que isso possa mudar a percepção deles sobre nós. Devemos decidir com antecedência agradar a Deus em primeiro lugar, que examina as intenções de nosso coração, 2 Tessalonicenses 2:4. Pode ser humilhante e desafiador viver uma autêntica em Jesus, mas à medida que o Senhor nos ajuda, Ele será honrado e os outros verão a autenticidade de nossa fé. A crítica construtiva. Quem dá ouvido à crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios.
Tivemos uma conversa difícil recentemente, disse Sheila. Não acho que nenhuma de nós tenha gostado, mas senti que sua atitude e ações precisavam ser abordadas para não magoar as pessoas ao seu redor. Sheila estava falando sobre a jovem que ela orienta. Embora desconfortável, a conversa foi frutífera e fortalecedora. Pouco depois, as duas lideraram um estudo sobre a oração na igreja com o tema humildade. Mesmo não sendo mentores, teremos conversas difíceis com irmãos em Cristo. Em Provérbios, um livro cheio de sabedoria, a importância da humildade em dar e receber correção é um tema muito recorrente, de fato. A crítica construtiva é chamada de vivificante e leva à verdade, à sabedoria. Na Bíblia está escrito que o tolo rejeita a disciplina, enquanto aqueles que acatam a corrupção mostram bom senso. Resumindo, quem odeia a repreensão morrerá. Provérbios 15, 5 ao 10. Como Sheila relatou, a verdade falada em amor pode trazer nova vida a um relacionamento. Há alguém que precisa ouvir uma crítica construtiva em amor? Ou talvez você tenha recebido recentemente uma sábia advertência e foi tentado a responder com raiva ou indiferença. Rejeitar a disciplina é prejudicar-se a si mesmo. Mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. Peçamos a Deus para darmos e recebermos correção com humildade. E o livro O Segredo do Contentamento, o contentamento de ser conformado à imagem de Cristo. De certa forma, então, podemos dizer que o cristianismo implica nos tornarmos nós mesmos e não sermos nós mesmos. Sermos simplesmente nós mesmos em nosso pecado, em nossa depravação, leva à morte e ao desespero. Não há alegria nisso. O crente só tem esperança na medida em que vê o caráter de Cristo sendo formado em si. A Bíblia usa o termo glorificação ou ser glorificado para se refletir ao estado final dos crentes. Nesse estado não há mais pecado, nem morte, nem corrupção. O crente está completa e eternamente conformado à imagem de Cristo, desfrutando de um brilho e de uma perfeita justiça como a dele. João escreve: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestou, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3:2. Na segunda vinda de Cristo, todos os filhos de Deus serão transformados e se tornarão como ele. O apóstolo Paulo coloca da seguinte forma: porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, dos versos 29 ao 30. A primeira linha do versículo 29 é paralela ao verso 30, e a relação óbvia é a palavra predestinou, ser predestinado para ser conforme a imagem de Jesus Cristo significa ser predestinado para ser glorificado. Glória.
resplandecer a glória de Deus, como Moisés que resplandeceu quando ele esteve num monte falando com Deus. Assim nós temos que ser luz, que a glória de Deus venha nos encher o nosso coração para resplandecer no nosso rosto. Jesus te ama e Ele é lindo. Graça e paz. Até amanhã.